Aleluia. Eu não sei o que é que você sente quando vê esse povo aí feliz. O povo mais feliz dessa terra. Amém, irmãos? A gente fica tão feliz em ver, em saber que a gente pertence a uma família vitoriosa. Cara fechada, cara entristecida, cabeça baixa, não combina comigo nem com você que faz parte desse reino vitorioso. Irmão, sabe o que me chamava muita atenção? E às vezes eu nem entendia, eu era de uma outra denominação. E curiosamente eu ficava olhando as fotos do povo do Verbo da Vida. Aquele povo é muito feliz. Parece que ainda não tinha caído minha ficha, que eu também sou desse povo. Amém? Então, independente do que você passe ou deixe de passar, está passando, não dê gosto ao cão de ver você com a cara emburrada, amarrada, entristecida, de cabeça baixa, porque é assim que ele quer lhe ver. Mas não dê gosto do cão, não, pelo largar de ser enjoado. Amém? Você tem que viver como realmente você foi chamado para viver, vitorioso. Amém? Louvor, muito obrigada. Depois de um louvor desse, não tem como a palavra não fluir. Amém, irmãos? Deus é bom em todo tempo. Eu gosto de pregar com um sonzinho musical. Mas tudo bem. Amém. Olha para o seu irmão nessa noite e diz: você está bem? Amém? Se você não tiver, diga assim: vai melhorar. Não se preocupa não. Vai melhorar. Só vai melhorar. Sabe por quê? Nós não vivemos pela circunstância, pelo que nós estamos vivendo, pela situação. Nós somos o povo da fé. Eu sou do povo da fé e eu não arredo o pé. Amém? Trouxe um tema nessa noite para a gente compartilhar e ser alimentado por essa palavra e ouvir de novo como a gente é especial para o Senhor. Eu sei que tem um povo aqui que chegou sedento e cheio afogueado. Glória a Deus por isso. Né? Os jovens lá que vieram do Intenso lá de Petrolina. E quando os meninos chegaram, eu disse: e aí, Rajo, como foi? Foi bom demais. E aí, como foi? Foi bom demais. Eu digo: graças a Deus. E nós nos alegramos por causa disso. Amém, irmãos? Então, a ministração nessa noite botaram o nome do tema, né? Já estava dando mais de meio-dia. A irmã botei: qual é o tema de hoje? Eu digo: daqui a pouco, irmã, está saindo. O que Deus espera de nós. Na verdade, eu estava inclinada a falar sobre outra coisa. E fui inclinada a falar sobre isso. O que Deus espera de nós. Eu queria uma coisa, mas Deus me deu esse tema. E curiosamente, depois eu pesquisando lá nas minhas ministrações, eu já tinha ministrado nesse tema. Eu disse: oxente, mas de uma forma diferente. Amém? Então, é uma pergunta: o que Deus requer de nós? Você que está aqui nessa noite, tem quantas pessoas nos visitando nessa noite? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Eu sei que tem. Amém, vocês são bem-vindos. Eu não sei se você já fez essa pergunta. Você já se fez essa pergunta? Você que é daqui dessa igreja? Você já se fez essa pergunta? O que é que Deus requer de mim? Eu acho que tem algo mais, mas eu quero saber o que é que Deus quer de mim, requer de mim. E se você já fez essa pergunta, que maravilha, irmãos. Isso é um bom sinal. É um sinal de que você pensa em agradar a Deus. E é bom a gente viver com essas perguntas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que a Bíblia tem todas as respostas que a gente precisa. E eu não estou falando nada de novidade para você. A Bíblia tem todas as respostas que você e que nós precisamos. Graças a Deus por isso. Amém? E Deus, Ele é um Deus que quer mesmo nos responder. Que a gente ande esclarecido, que a gente saiba. Ele é o Deus de toda a sabedoria. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12. Diz assim: agora, pois, ó Israel,
que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem. Curiosamente, aí é uma pergunta que já está respondendo. Então, a gente já aprendeu que no Antigo Testamento, Moisés, ele trouxe, Deus deu para Moisés, código de conduta para orientar aquele povo que ele escolheu para ser o seu povo, para que a partir daquele povo fosse uma luz para toda a humanidade. Olhasse para Israel, dizer, ali tem um Deus poderoso, eles seguem a um código de conduta que é diferente do nosso. Porque a gente sabe que a humanidade, com o passar do tempo, depois de Noé, foi se perdendo, cada um começou a fazer do seu jeito, suas próprias vontades, e a humanidade chegou num tempo que estava tão perdida, que Deus teve que intervir, disse, não, vou deletar bem isso aqui, a partir de Noé vai nascer uma nova geração, e aqui eu vou ensinar como é que eles devem andar. Naturalmente o ser humano tem a tendência de se desviar, de se afastar de Deus, por causa de quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que o que faz divisão entre nós e Deus é o pecado que entrou no mundo através daquela desobediência de Adão e Eva. Então a humanidade foi contaminada e a partir dali o ser humano ele tende a se afastar de Deus naturalmente por causa do pecado que afasta a gente de Deus. O pecado causa aquela vergonha de chegar diante de Deus, mas graças a Deus que também continuou dizendo que Jesus Cristo veio, amém, e nos lavou desse pecado. Mas voltando aqui. Então eles tinham esse código de conduta. Qual era? Os 10 mandamentos. Que eles tinham que seguir. Não honrar ao teu Deus. Você não vai matar, você não vai roubar. Você não vai fazer aquelas coisas. Se eu perguntar aqui, eu mesmo quando fui fazer, eu vim da igreja católica, eu estudei os 10 mandamentos. Né? A gente estuda, a gente decora. E até na Bíblia ainda tem. Ali era um código de conduta que eles tinham que andar a partir dali. Então, eu quero que você vá lá para o livro de Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Eu vou tentar ser rápida, porque tem um bocado de coisa. Amém, irmão? Aleluia. Miqueias, capítulo 6. A partir do versículo 6. Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Um bocado de pergunta, né? Versículo 8 diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Bom, aqui no livro de Miqueias já vem questionamentos. Talvez aqui já estava enfadado, cansado de fazer tanta coisa, de holocausto, de sacrifício. É isso que Deus quer? É só isso que eu pegue o meu sacrifício e leve lá? Mas aqui já tem a resposta. Não, o que ele te declarou. O que é bom? O que é que o Senhor pede de ti? É que você pratique a justiça. Diga, pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, se eu concluísse bem aqui, já estava bom, você já sabe, um jeito que tem que andar diante de Deus, o que é que Deus espera de você, o que é que Deus espera de mim. Deus espera que eu ande de uma forma, de um jeito. Se eu sei que Deus ele é santo, que Deus é puro,
juro que Deus é de um jeito, então eu tenho que andar de um jeito que as minhas ações e as minhas atitudes, o que eu faça, vai e agrade a Ele. Não é dessa forma? Então, a Bíblia, ela se responde. E eu gosto desses textos que faz a pergunta e já responde. Então, Jesus é a nossa resposta que nós precisamos. Diga bem para seu irmão, diga, ó, Jesus é a resposta que você precisa. Em Jesus já foi respondido todos os questionamentos da humanidade. Jesus tem todas as respostas que você precisa, que eu preciso. Amém? A verdade, irmãos, é que a humanidade, nós, eu, você, nós sempre estamos em busca de respostas. Nós queremos resposta para tudo e isso é natural, é saudável. Constantemente, sempre, nós buscamos resposta para tudo. Amém? E Deus sempre tem resposta para nos dar. Se você perdeu o interesse por respostas, por procurar, então significa que você passou de um estágio para outro estágio. Se você não busca mais, não estou mais buscando resposta não. Você já passou de um estado para outro. Que estágio é esse? Nós vamos já entender. Quando nós paramos de indagar, de perguntar, de ir atrás para saber, pode significar duas situações. Uma, que você perdeu o interesse, que você perdeu a esperança, que tanto faz, eu vou me acomodar, eu já desisti. Estou mais nem aí. Outra situação. Se você desistiu de perguntar, é porque você decidiu não mais questionar. Você decidiu confiar, acreditar em Deus. Eu vou descansar nele. Eu vou esperar a vontade dele se cumprir em mim. Amém. O natural é a gente sempre buscar a resposta para tudo. Por quê? Que a gente quer saber. Mas nós não somos natural, nós somos espiritual. Amém, irmãos? Não existe só o lado natural em nós, existe o lado espiritual. E o que é que isso significa dizer? Muita coisa. Deus, ele nos fez seres criativos, curiosos, participantes. Porque nós fomos criados para dominar. É natural que a gente queira compreender, entender, buscar respostas. Isso é muito natural. Nós transitamos nesses dois mundos, natural e espiritual. Mas não esquece que o espiritual prevalece. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez existam muitas pessoas que querem entender certas coisas que no momento Deus está calado, Deus não está me respondendo. Você não está compreendendo certas coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, e eu quero que você abra. É um texto bem conhecido. E quando a gente lê esses textos, é para trazer mesmo a nossa memória, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nós fazemos aqui. Ouvir as mesmas verdades é segurança. Está com mais de 2000 anos que a palavra de Deus foi escrita e nós vamos continuar ouvindo isso e nós precisamos ouvir isso aqui. 1 Coríntios 2,14 diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom, eu posso concluir que existem respostas que só vamos saber no tempo certo, porque talvez nós não estejamos preparados para ouvir e para compreender.
Existem coisas, irmãos, que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Diga aí para seu irmão, diga assim, olha, é no tempo de Deus. Talvez você que está me ouvindo aí pelo YouTube, ou você que está aqui, talvez você se levantou muitos questionamentos, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo? Por que, Senhor? E você quer botar Deus na parede para Ele dizer logo. Irmãos, quando nós lemos as escrituras, as histórias narradas, a gente vê que Deus ele não revelou tudo de uma vez, o seu plano para aqueles que foram chamados, não. À medida que o tempo ia passando, ia se cumprindo, as coisas iam acontecendo, Deus ia mostrando no caminho o que era que ia acontecer. Aconteceu isso com Abraão. Deus chamou Abraão e disse assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te dizer, que eu vou te mostrar. E lá, vocês pensam que Deus destrinchou tudo que era que Abraão ia passar, tudo que ia acontecer? Diga não. A história foi sendo construída à medida que Abraão ia participando, ia dizendo sim para o Senhor, ia obedecendo. A história ia sendo formada, ia sendo construída. Quando Deus chamou de novo Abraão e pediu para Abraão sacrificar seu único filho, para deixar registrado aqui que era uma prefiguração do que iria acontecer com Jesus. Eu quero abrir um parênteses e explicar o que é prefiguração. Prefiguração é uma representação antecipada do que está por vir, do que iria acontecer. Aí Deus chamou Abraão e pediu para que Abraão sacrificasse o único filho dele. Já era uma prefiguração, Deus estava construindo a história. E hoje nós compreendemos, somos abençoados por aquilo que Abraão, porque nós vimos Deus dizendo através da atitude de Abraão que ele ia enviar Jesus Cristo, o seu único filho, para morrer em nosso lugar como sacrifício. Amém? Então, quando Deus pediu a Abraão, Abraão não questionou muito não, irmãos. Ele confiou, ele creu, acreditou que Deus sabia o que estava fazendo. Que ele era poderoso para naquele momento ali ele ressuscitar o filho dele, naquele mesmo instante. E por isso o cartaz de Abraão aumentou com Deus. Quer ter cartaz com Deus? Não questione tanto. Quer ter cartaz com Deus? Não se intrometa do que você não tem capacidade de entender ainda. Quer ter cartaz com Deus? Viva o processo obedecendo, que tudo vai sair conforme Deus está construindo. Quer ter cartaz com Deus? Confie no seu Deus, que Ele é um Pai maravilhoso, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é todo poderoso, que Ele está interessado que você saia vitorioso. Quem somos nós para questionar, irmãos? Ele conhece nossa estrutura, amém? Que bom, que maravilha por sua palavra, que nos instrui cada história, cada processo que aquele povo viveu, a história foi sendo construída e tudo que está escrito aqui é para o nosso ensino. A Bíblia diz que foi para o nosso ensino, é para o nosso ensino. José, quantos aqui conhecem a história de José? Do Egito, conhecido. Quantos conhecem a história de José? José, ele foi avisado em sonho de que seria colocado em um lugar de destaque para dominar, para ser o líder da sua casa, da sua família. Lugar de destaque. Ele viu em seus sonhos todos os feixes se encurvando diante dele, até o feixe maior que simbolizava o seu pai, se curvando diante dele. Aquele sonho veio como uma revelação para ele. Ele tinha convicção de que era Deus que tinha falado com ele. Mas o cenário que estava sendo pintado diante de José
que se criando diante dele era totalmente diferente daquilo que ele tinha sonhado. E apesar de não ter todas as informações, todas as respostas, José decidiu esperar e se posicionar. Durante o processo de sua caminhada, você não vai ter todas as respostas. Agora você vai ter que se posicionar diante daquilo que você já ouviu de Deus, da palavra de Deus, do que Deus tem para você. Você tem que permanecer crendo, acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede, que você sonha. Por quê? Porque você tem um pai bom. José disse, talvez José tenha dito, eu vou dançar conforme a música, sem perder meus princípios, porque eu já sei como é que vai terminar. Eu vou estar por cima. Pergunta para seu irmão, você já sabe como é que vai terminar? Tomara que você já saiba, irmão. Se você não souber, você vai sair daqui com essas respostas. De acordo com o seu posicionamento. Se posicionar. O segredo é como é que você está se posicionando diante daquilo que você já sabe que Deus lhe prometeu. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora Deus espera de nós um posicionamento. Olha para a vida de José. Não tem uma única vez que eu leia a história de José que eu não chore, que eu não me emocione, que eu não seja abençoado pela vida dele. Quando os irmãos chegaram diante de José e José reconheceu cada um deles, ele fez ele voltar mais do que uma vez. Vocês acham que não subiu ao coração de José o desejo de se vingar? Subiu, ele subiu. Mas ele decidiu, não. Ele decidiu ficar com aquilo que Deus disse para ele. Ele decidiu continuar sendo íntegro. E ele reconheceu, estou aqui porque foi Deus. Tudo que aconteceu, a história que se desenrolou, de lá, aonde eu estava, lá no meio da cisterna, que eu me perguntava por que os meus irmãos me jogaram aqui dentro. Por que os meus irmãos me venderam? Por que eu trabalhei durante todo esse tempo como escravo? Escravo, quando chega, não é tratado bem, não é alisado, não. Mas diante da postura que José foi construindo, a integridade, a forma como ele se comportava, os olhos de Deus, os olhos do Todo-Poderoso, o favor de Deus, aonde ele estava acompanhado de José, por causa de um posicionamento correto. Ele não tinha as respostas, ele sabia lá da frente, ele já sabia o final como era que ia ser, mas se ele tivesse se comportado de maneira diferente, talvez tinha comprometido o resultado final. Quem disse que você precisa saber de tudo? Eu acho que se o pastor Nino soubesse de tudo, se o pastor Nino soubesse de tudo, que um dia ele ia ser pastor na Colândia. Se Deus tivesse dito, mas eu tenho certeza que a história que o pastor Nino construiu de honrar os seus pastores, de servir de coração, ali onde ele foi muitas vezes incompreendido, muitas vezes alguém se levantou contra ele, muitas vezes magoado, mas a constância, a permanência, né, trouxe ele a um lugar onde Deus queria que ele estivesse. Amém? Aleluia. A gente não precisa saber de tudo, a gente só precisa confiar, acreditar e ter fé. Vai dar certo. Vai dar certo. Vou continuar aqui firme.
no lugar, na posição. Não vou não ceder 1 centímetro. E o cão se levanta. Não vai dar certo, não. Tá vendo? Ah, na cisterna. Meu filho. Acabou. Ó, checkmate. Já deu, já deu. Não tem mais jeito, não. Não tem condição, não. Cadê teu Deus? Oxi, não disse que é todo poderoso? Aí vem. Aqui, assim, a maior luta, irmãos, é na mente. É por isso que a Bíblia diz, renove a sua mente com a palavra de Deus. Leia, releia, se alimente. Porque quando o diabo vier com as mentiras, você diz, chegou tarde, Satanás. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo. Quem disse aqui não foi Jesus Cristo. Foi ninguém não, foi só Jesus Cristo. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo, diga tudo. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Eu já disse isso aqui mais uma vez, quando eu orava por Cristiano, ele se converteu. Eu acreditava que ele, no dia que ele fosse ouvir a palavra de Deus, isso é um testemunho pessoal, né? No dia que ele fosse lá ouvir a palavra de Deus, ele ia se converter. Cristiano estava naquela resistência, estava, né, no mundão, na bagaceira, queria ir para a festa do carnaval. Aí nós fomos para um retiro lá em Araripina, lá no FEAGRA, sei lá como é o nome daquele, no FEAGRA. Aí Cristiano chegou lá, a primeira pessoa que ele viu foi o pastor Nino. E aí, vamos jogar, se aproximou dele, nem lembro, né? Bora mais tarde, fica aí, mais tarde tem uma bolinha, vamos jogar a bolinha, jogar futebol. Aí Cristiano olhou aquilo, ficou animado, disse, ei, Dada, eu acho que amanhã eu venho. Foi me deixar, eu digo, ai, Jesus, obrigada. E ele foi, assistiu à pregação, era o pastor Cristóvão, assistiu à pregação e se converteu, irmãos. Eu acreditava que ele ia se converter quando ele ouvisse a pregação. Eu disse, essa palavra tem poder, ele vai se converter. Com 3 meses depois, ele desistiu para as festas de 29 de abril. Se desviou. Digo, oh, miserável. Aí começou a luta. Aí começou o negócio. Mas eu decidi, eu digo, eu e a minha casa. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o cenário ia piorando e piorando e piorando. E eu sabia que ou era aquilo ou era aquilo. Ou era Deus ou não era nada. Aí eu peguei a calça que ele, nosso casamento, que ele era uma calça social, né? Minha mente era roupa social, era de crente, roupa de crente. Hoje nós vestimos toda roupa, né? De camiseta. Mas roupa social, que é uma roupa... Pegava a blusa do casamento, que ele disse, em nome de Jesus, ele ainda vai vestir essa roupa para ir para a igreja comigo. Vai. Porque eu li esse texto aqui, é tudo. Eu digo, Jesus, é tudo. Pronto, põe esse tudo bem aqui, está no meio. Quando a pessoa diz, ei, Cristiano, ali, acho que ele volta para a igreja, volta mais não. Eu disse, volta, porque é tudo que a gente pedir. A Bíblia ainda mostrar um versículo, ó, tá dizendo. Aqui não é o que estou dizendo, não é a Bíblia. Então eu creio que ele vai voltar. Em nome de Jesus. E está aqui, ó. Amém? Então, glória a Deus por essa palavra, irmãos. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu fui para... Eu vou tentar... Só faltam 11 minutos. Eu vou me apressar aqui. Eu lembro que quando Raj foi hospitalizado com derrame pleural, com água no pulmão, com asma, e foi salvo pelo milagre de Deus. Eu estava lá no hospital, o médico disse, pegou o exame, um diagnóstico, eu acho que ele tem um caroço aqui, um caroço no pulmão. Eu digo, oxe, que minha história está repreendido em nome de Jesus. Tive nem tempo de ouvir. Um médicozinho que estava fazendo... Eu acho que ele estava fazendo residência ali, estava estudando ainda o bichinho. Por isso eu vou dar um desconto para a Rian. Ele ainda está estudando, né? Tudo que ele entende ainda, né?
Aí a gente chega lá na casa de Armani, e aí, Rian, eu tô com dor aqui, os que aqui, isso é. Pai, ainda não estudei isso ainda não. Pensa que já está pronto, né? Então, aí eu digo, não dou não, vou dar ousadia para esse médico não. E disse que era para a gente procurar um especialista, vamos lá procurar um especialista. Eu cheguei em casa, eu li um versículo que diz assim, no Antigo Testamento, que Deus ia tirar todas as doenças do meio do povo dele. Eu disse, pronto, pois eu vou me agarrar. Eu li mais de uma vez aquele versículo, mais de uma vez. Eu deixei aqui, descer aqui e ficar aqui. Eu disse, eu creio, Senhor. Ele não está com doença maligna, não. Está repreendido em nome de Jesus. Está aqui, eu creio na tua palavra. Eu sou do teu povo, sou do teu povo. Essa promessa é também para mim. Eu sou o Israel de Deus hoje aqui nessa terra. Amém? Então a gente tem que pegar a palavra de Deus e ler e reler, botar para dentro e botar para funcionar. Amém, irmãos? Porque o diabo quer invalidar aquilo que a gente escuta. Quer que a gente duvide. E se duvidar, é semelhante ao que é uma onda que vai, que volta. Pronto, duvidou, a gente não pode duvidar não. Nós somos aqueles que creem. Amém? Aleluia. Agora, diante dessa palavra, nesse exato momento, diante desse nome poderoso, Jesus, diante de tudo que nós aprendemos sobre Deus, sobre o seu caráter, seu amor, sua bondade, eu tenho certeza de que você já sabe o que é que Deus quer de você, o que é que Deus deseja de você, o que é que Deus espera de você. Pergunta aí para seu irmão, você sabe o que é que Deus espera de você, meu irmão? Você sabe? Você que é visitante aqui, você que está me ouvindo, você que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, essa verdade pela primeira vez. Sabe o que é que Deus espera de você? Sabe o que é que Jesus espera de você? É que você entregue a sua vida a Ele. Que você entregue sua vida para Jesus. Amém? Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Glória a Deus por isso. Quem aqui já entregou a direção de sua vida para Jesus? Tenha vergonha não. Vou fazer umas perguntas. Hoje é fazendo pergunta. Quem aqui já parou de lutar sozinho sem Jesus? Eu parei. Sozinho sem Jesus eu não vou para lugar nenhum. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Quem aqui já reconheceu que sem Jesus você não vou nem tentar? Quem? Pronto. O que é que Deus espera de nós, irmãos? Deus espera de nós. O que é que Jesus espera de nós? Que a gente entregue a direção da nossa vida para Ele. Que a gente confie nele de todo o nosso coração. Que a gente aprenda sobre Ele. Jesus diz que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aí a gente começa a pensar, botar um bocado de coisa. O que é que Jesus quer? Que a gente ande como Ele. O que é que Jesus quer? Que a gente haja como Ele. Que a gente se submeta como Ele se submeteu. Que a gente perdoe como Ele. O maior exemplo de perdão. Que a gente ame como Ele. E existiu um tempo aí, eu comecei a dar um pouco de desconto. Comecei a olhar com os olhos mais de, não, eu vou tentar entender mais. Quando o cristiano, no calor das emoções, ele falava assim um pouco mais alto comigo, eu ficava assim. Jesus não falava desse jeito com sua igreja. Não. Jesus não trata sua noiva desse jeito, sua mulher assim. E eu comecei, é pressão, porque eu olho, nossa régua é Jesus. E às vezes aquilo ali eu causava mais conflito. Eu ficava emburrada com o cristiano e eu ficava, não. Carnal. Vai se converter. E eu, a santa, não fazia nada. E eu comecei a retrucar, dar troca, a responder. E eu já
estava saindo dos trilhos, né? Aí eu comecei a dar um desconto. Quando ele chegava com a cabeça quente, aí eu não vou nem falar com ele. Vou deixar ele lá no lugarzinho dele. Porque eu ia para cima e ia conversar. E se eu ouvisse uma... Porque ele assim, tá chateado com alguma coisa, já chegava e falava de um jeito, mas não era comigo. Mas eu dizia, é comigo. Jesus não faz desse jeito. Jesus não faz não, viu, Cristo? Aí, ele sabe da nossa estrutura. Hoje ele aprendeu a, quando eu estou zangada, eu tenho um TPM, às vezes, ele fala, homem, vá, sai daqui, sem enjoado para lá. Tá tudo bem, amém? Aí eu lembro, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, como Jesus, ai meu Deus, é como Jesus. Diga aí para seu irmão, diga, é como Jesus. Jesus é nosso modelo, amém? Jesus é nosso modelo. Da caminhada, a gente, quando a gente se converte, bem no comecinho, a gente já espera que a pessoa, ela age de um jeito, ó, já tem que dar algo para o vinho. Existe um processo de aprendizado. Irmãos, Cristiano hoje é um homem santo. Transformado. E quando ele tem aquelas negócio, eu digo, Jesus, Jesus. Amém? E eu estou para ajudar ele e ele me ajudar. Amém, irmãos? Quando a gente está assim, ele vai lá e me levanta e traga uma palavra para mim. E quando ele está assim, eu vou lá e levo uma palavra para ele. E assim a gente vai se ajudando. E é assim que tem que ser. Quando vai seu irmão andando um pouquinho, olha, irmão, é Jesus Cristo. Olha para Jesus. Porque às vezes você botar o olho no seu irmão, talvez o seu irmão esteja num dia que não está muito legal, está de cara feia, passou por você, não lhe cumprimentou. E se você fosse aborrecer por causa disso, você tem que olhar com ele, com os olhos de misericórdia e fazer o quê? Amar como Jesus amou. Compreender como Jesus compreendeu. Perdoar como Jesus perdoou. E esperar como Jesus espera, que a gente mude, expectativas boas. Eu não vou rotular o meu irmão por causa de um dia mau que ele teve. Fulano é nojento. Ah, Vicky, não. Eu vou esperar que ele vai mudar. A mesma Dadá de 5 anos atrás, ela ficou lá. De lá para cá, teve uma jornada que eu já sou diferente. Amém, irmãos? É de glória em glória. A gente vai aprendendo com a palavra. A gente vai aprendendo com as cisternas onde a gente é deixado. A gente vai aprendendo com as coisas que as pessoas fizeram, nos magoaram, mas aquilo vai nos fortalecendo. É para nos fortalecer. Para quê? Para a gente se posicionar em Deus, saber quem nós somos e dizer, não, eu tenho um alvo a alcançar. Eu já sei como é o meu futuro lá na frente. Então, eu vou me posicionar como Deus quer que eu me posicione, porque Ele já falou como é o meu fim. E o meu fim é um fim de bom, é de paz. O fim que Deus deseja para nós não é um fim do inferno, não. É um fim que a gente vai viver com Ele. Amém, amados? Eu já sei como é que termina a minha história. E eu vou me posicionar de acordo com o que eu estou enxergando lá na frente. Amém? Posso não entender as lutas que eu estou passando agora, mas eu vou me posicionar como Jesus. Olhar para Jesus, entender o que Jesus faria. O que Jesus faria? A gente tem que ter essa pergunta na nossa mente. O que Jesus faria? Quando o seu irmão vier e pisar no teu calo, a gente tem vontade de pisar de volta, né? Mas a gente não pode fazer isso, porque Jesus jamais ia fazer isso. Jesus não pisa no calo de volta. Jesus dá outra face. Jesus compreende, Jesus perdoa, Jesus dá espaço para você decidir. Jesus dá espaço para você melhorar, para você se arrepender e até Ele pedir perdão. Amém, amados? Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 8. Olha outras respostas. Como é que Deus quer que você se posicione.
porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê para a justiça. Não, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quem crê aqui em Jesus? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu já sei que eu já invoquei, eu já sei. Meu fim, eu já sou salvo. Serei salvo, já sou salva. Estou salva. Estou caminhando para o meu futuro. Amém? E vou viver de acordo, como se eu já estivesse chegado lá. De acordo, como se eu já estivesse lá. Integridade, vigilância, cuidado. Não vou me envolver com as coisas desse mundo, não. O mundo está pior agora. Vai piorar mais. E a nossa postura tem que melhorar. Enquanto o mundo piora, nós só melhoramos. Amém? Diga aí para seu irmão, diga: enquanto o mundo piora, você só melhora. Eu só melhoro. Amém? Tem que ser assim, irmãos. É importante a gente saber que Deus tem expectativa a nosso respeito. Deus tem expectativa a nosso respeito. Qual é a expectativa de Deus ao nosso respeito? Posicionamento. Posicionamento de crente. Comprou, paga. Os outros mentem, você não. Você diz, você cumpre o que você diz. Os outros desejam passar a perna nos outros para crescer, você não. Você é diferente. Eu não, eu sou diferente. Os outros fofoca, fala da vida dos outros. Eu não, eu sou diferente. Pelo menos tem que ser. Amém? Para terminar, eu quero que você abra bem em 1 João capítulo 4. Ainda tem um bocado de cor, mas... 1 João capítulo 4, versículo 6, olha, essa palavra, teve uma certa vez que o Cristiano disse: não, tu lê demais. Aí um dia eu dei uma resposta neles: deixa eu ler a palavra. Estou nem aí porque tu diz. Cristiano, tu me perdoa, né? Por disso. 1 João capítulo 4, versículo 6 diz assim, olha: nós somos de Deus. Diga: eu sou de Deus. Você tem que ter essa convicção de que você é de Deus e que por causa disso, sua postura é diferente. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Sabe que tem aqueles que já são do maligno, o coração ele já entregou e já disse: não, eu sou é dele, eu sou é do outro lado. Infelizmente. Decisão. Agora eu decidi ser de Deus. Amém? Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou,
devemos também, nós também amarmos aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que maravilha. Vai se aperfeiçoando, vai melhorando. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Amém? Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, diga, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O que Deus quer de nós? Que a gente ame de amor. Que a gente ame o irmão. Que a gente espere que o irmão melhore. Eu lembrei de Camila. Ô, irmã, melhore. Estou melhorando, Camila. Interessante que tem uma visão criada pela inteligência artificial que fizeram essa pergunta. De acordo com a Bíblia, o que Deus quer das pessoas? Olha o que foi que ela respondeu. Que Deus quer que as pessoas sejam felizes, façam o bem, sejam gratos, vivam de forma santa, amem a Deus de todo o coração, sejam obedientes a Deus, pratiquem a justiça, amem a misericórdia, andem humildemente com Deus. Que inteligência artificial sabida, né? É tudo isso, amados, que a gente sabe e que a gente vai precisar ouvir todos os dias, até chegar lá. Vai ter um dia que eu vou precisar ouvir isso aqui. Ame seu irmão. Eu vou olhar para ele e vou dizer, me ajuda, Jesus. Eu tenho que amar o próximo. Não é só o irmão que é fácil da gente amar, não. É aquele que a gente olha assim e diz, me ajuda, Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei quantos de vocês ouviram essa palavra nessa noite e ainda não entregaram sua vida a Jesus Cristo. Entregue. Corre. A porta ainda está aberta. Ainda há tempo para você vir se entregar para Jesus, entregar a sua vida para Jesus e querer se posicionar na hora certa. O momento é agora. Entrega teu caminho ao Senhor. Eu vou deixar o pastor Nino fazer esse convite para você que está aqui, ouviu essa palavra e entendeu. Abre seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia.